Gente, hoje o nosso encontro é sobre um segredo quase todos nós carregamos esse segredo, né? Mas poucos de nós sabemos decifrá-lo, né? O segredo que o nosso próprio corpo guarda marcas. É isso aí. Nós já falamos várias vezes que o corpo tem consciência, né? E essa consciência se comunica conosco o tempo todo. No entanto, nós não estamos acostumados a interagir com ele, a captar as suas mensagens. Mas a verdade é que o nosso corpo se comunica para nos dizer se nós estamos ou não caminhando na vida de forma leve. O nosso inconsciente armazena literalmente todas as nossas histórias, as nossas experiências, desde a nossa concepção lá no útero da mamãe. E para aqueles que acreditam, né, que o nosso ser é infinito, a gente pode dizer que o inconsciente carrega também as nossas experiências das vidas já vividas. Então, quando o corpo manifesta algo, ele não está simplesmente reagindo, né? Ele está comunicando. Muitas vezes trata-se de um conteúdo que não pôde ser elaborado no passado e por isso foi, como a gente fala na psicanálise, recalcado. Foi trancado no inconsciente como forma de proteção psíquica naquele momento. Só que aquilo que foi silenciado porque foi recalcado não desaparece, continua lá. Apenas vai encontrar outras formas de se expressar. Então, se o corpo agora traz essa mensagem à tona, é porque há, neste momento, condições mais favoráveis para que isso seja finalmente elaborado, simbolizado e integrado à consciência. Né, Eliane? Como que isso acontece? Fala É pra isso gente. mesmo. Sabe aquele aperto no peito, né, sem motivo aparente? Sabe aquela ansiedade que surge do nada, né, entre aspas, né, do nada? Ou aquela sensação de estar sempre alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo quando está tudo bem? Pois é, gente, muitas vezes nós tentamos resolver isso pensando, analisando, buscando explicações racionais. Mas a verdade é que a resposta não está apenas na sua cabeça, mas sim nos seus músculos, na sua respiração, no seu sistema nervoso. E para falar sobre tudo isso e, né, com muita propriedade, a gente trouxe hoje algumas pinceladas de reflexão da obra de um dos maiores especialistas do mundo em traumas, o psiquiatra Bessel van der Kolk, autor do livro O Corpo Guarda-Marcas, esse livro aqui. E nesse livro, né, nós podemos entender de forma científica, isso que é legal também, como as experiências difíceis do passado moldam quem somos hoje. E mais importante, como podemos usar a neurociência, a psicanálise e a nossa conexão interior para retomar as rédeas da nossa vida. Então, gente, o programa de hoje é, antes de tudo, um convite, né? Um convite para um grupo de estudos que a Eliane vai conduzir em breve. Um espaço onde haverá aprofundamento, onde você vai ter a oportunidade de dissecar essa obra página por página, com um olhar crítico e aplicado ao dia a dia, né? Então, mais do que entender o conteúdo do livro, a proposta do grupo é aprender a identificar na própria experiência como os traumas se estruturam e principalmente como podem ser transformados em consciência. Porque toda vez que algo que estava oculto se torna consciente, acontece um movimento interno e aí a vida fica mais leve, mais fluida. Então, fica aí o convite, né, para você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, porque é por lá que a gente vai divulgar todas as informações sobre esse grupo de estudos do livro, O Corpo Guarda-Marcas, do psiquiatra Bessel van der Kolk. Vai ser muito legal, gente. Daqui a pouco a gente informa, então, como é que você faz para entrar no grupo do WhatsApp para receber as informações do grupo de estudos. Bom, mas agora, vamos olhar para a gente de um jeito que nós nunca, né, costumamos olhar, né? Afinal, o que é trauma, Eliane? Muitas pessoas ouvem a palavra trauma e já associa a grandes catástrofes, guerras, acidentes terríveis ou, né, uma violência extrema. Claro, situações terríveis assim, né, são consideradas, né, elas causam sim traumas. Mas o autor nos traz uma visão muito mais próxima da nossa realidade, que é o trauma que se caracteriza a partir de qualquer experiência que sobrecarrega a nossa capacidade de lidar com a situação.
Então, um abandono na infância, uma crítica constante que você recebeu dos seus pais, ou aquele sentimento de nunca ter sido visto, pode desencadear uma experiência traumática também. Então, o ponto central do livro é este. O trauma não é apenas algo que aconteceu com você no passado. O trauma, gente, é o rastro que esta experiência deixou no seu corpo hoje. Na psicanálise, a gente fala muito de inconsciente, né? O Van der Kolk nos mostra que o corpo é, de certa forma, o palco desse inconsciente. É isso mesmo, Helene? Exatamente. Quando passamos por algo doloroso e não conseguimos processar aquele fato, o nosso cérebro, gente, congela aquela memória. Ele congela como uma ferida aberta que continua reagindo ao presente, mesmo quando o trauma ocorreu já há muito tempo. Então, para a gente entender melhor, vamos falar um pouquinho de neurociência, mas de um jeito muito simples. Imagine que dentro da sua cabeça existe uma torre de vigia. Essa torre é o nosso córtex pré-frontal, né, aqui na frente. Agora imagine também que lá nessa torre de vigia tem lá um detector de fumaça. O detector de fumaça é a amígdala. Gente, mas não é a amígdala da garganta, tá, gente? É a amígdala cerebral. Isso. Então, a função da torre de vigia é analisar as coisas logicamente. Aquilo é só um barulho de escapamento de carro, está tudo bem. Aquele barulho forte foi só uma porta que bateu com vento, está tudo bem. Já o detector de fumaça, a amígdala, ela só quer saber de uma coisa: sobrevivência. Se ele detecta perigo, ele dispara o alarme e o seu corpo é inundado de adrenalina e cortisol. Você se prepara ou para lutar ou para fugir. Ou seja, a amígdala é acionada, gente, quando temos medo. E o que acontece no cérebro de quem carrega marcas de trauma? O detector de fumaça fica sensível demais, sabe? Qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Um tom de voz mais alto, um silêncio de um parceiro, um olhar atravessado no trabalho, qualquer coisa faz o alarme disparar. E o pior, né? A torre de vigia, que é a parte lógica, a parte racional, ela fica desligada. Sabe, Helene, um bom exemplo disso são as pessoas com fobia, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem fobia de barata, ela sabe racionalmente que uma barata não representa nenhuma ameaça real à sua vida. Se você perguntar para ela, ela vai dizer assim: eu sei que a barata não vai fazer nada. Mas no momento em que a barata aparece, o corpo dela entra em colapso. O coração dispara, a respiração acelera, ela começa a suar. E aí vem o impulso de fugir, de gritar pedindo socorro ou de atacar ferozmente a coitada da barata. Perceba, não tem falta de informação aí, é falta de regulação. Então, a lógica até existe, mas ela não está acessível naquele instante. A amígdala, ela tomou o controle e o córtex pré-frontal foi temporariamente desligado. E é exatamente isso que o trauma faz em diversas áreas da nossa vida. A pessoa está até entendendo, mas ela não consegue sentir e não consegue ser diferente. É por isso que muitas vezes você sabe logicamente que está seguro, mas o teu corpo insiste que você está em perigo. Você sente que o coração, né, começa a bater mais, o suor nas mãos, a vontade de desaparecer, de sumir. Exatamente. E Van der Kolk explica que não adianta a gente pensar positivo nessas horas. Isso não vai funcionar. Por quê? Exatamente como a gente falou, porque parte do cérebro que pensa logicamente está fora do ar, está desligada. Então, nessa hora, o corpo assume o controle. E aqui entramos num ponto que toca muito, né, a nossa prática, a minha e do Edgar, quando estamos em atendimento e que nós fazemos com muita cautela. Muitos de nós fomos ensinados que para curar uma dor precisamos falar sobre ela. Verdade, né? A fala é fundamental. Mas o livro faz um alerta sobre isso. O trauma muitas vezes reside em áreas do cérebro que não têm acesso, gente, à linguagem. Existe algo que não é dito. Sabe aquele momento em que você perde a fala de tanto nervoso? Pois é, isso acontece exatamente porque a área de Broca, que é a região do cérebro responsável por traduzir sentimentos em palavras, se desliga completamente durante o estresse traumático.
E é por isso que no nosso trabalho com a psicanálise a gente precisa integrar outras ferramentas, né? E é aqui, por exemplo, que entra a hipnose. A hipnose é um bom exemplo disso. Ela, na clínica, permite acessar esses estados mais profundos, onde a lógica não chega, para que seja possível conversar diretamente com essas camadas do sistema nervoso que ficam travadas no passado. É como se fôssemos até o detetor de fumaça e disséssemos para ele assim, ó, pode descansar, tá? O incêndio já acabou. Né? Só que, infelizmente, nós vivemos numa cultura que desconecta a gente do pescoço para baixo, né? Tratamos o corpo como uma máquina que precisa de combustível e manutenção, mas a gente ignora o que ele sente, né? Assim, tá com dor, tá sentindo dor? Vai lá e toma um analgésico, né? Tá com uma inflamação? Toma um anti-inflamatório. A gente prefere tomar um comprimido e dar um cala-boca no corpo do que ouvir o que o corpo está dizendo e buscar curar esse problema lá na raiz, definitivamente. Mas até esse comportamento pode ser entendido quando analisamos o funcionamento psíquico. Né? Van der Kolk, ele percebeu que pessoas traumatizadas frequentemente perdem a capacidade de sentir o próprio corpo. É como se a pessoa entrasse em um estado de anestesia, deixa de sentir a dor, mas junto com ela a pessoa se afasta também da alegria, do prazer, da conexão com a vida, né? Dela com a vida. E nesse contexto, o uso recorrente de analgésicos ou anti-inflamatórios, como o Edgar falou, em muitos casos é um movimento inconsciente. É uma tentativa de manter sob controle aquilo que internamente ainda não pôde ser elaborado. Então, não necessariamente porque a pessoa não acredita mais na alegria e na vida. Ela até acredita, né? Mas racionalmente ela não acredita porque o sistema psíquico dela aprendeu em algum momento que sentir demais pode ser perigoso. E aí tem a questão da espiritualidade, né? Ela entra exatamente aqui. Não como uma forma de religião, mas como uma experiência direta de presença. A capacidade de sentir existindo, pertencendo a algo maior, né? Mas como sustentar essa conexão se nós não conseguimos sequer habitar o próprio corpo, não é mesmo? Se há um distanciamento da própria experiência sensorial e emocional, a nossa relação com a dimensão espiritual da existência deixa de ser uma vivência e corre o risco de se tornar apenas uma ideia. Cuidar do corpo, seja pela respiração consciente, seja pelo movimento, seja pelo silêncio, é, nesse sentido, também um ato espiritual. Não é apenas autocuidado físico, é reconexão. O corpo não é só um instrumento, é o único lugar onde se pode exercer a presença. Não é por acaso que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, gente, cuidar do corpo com responsabilidade e presença é mais do que preservar a saúde. É retornar ao próprio templo, é reocupar o espaço onde a alma se expressa e onde a experiência espiritual de fato pode acontecer. E existem várias formas de você se conectar com o seu corpo. E o livro, né, O Corpo Guarda Marcas, nos mostra, por exemplo, que a prática da yoga, o teatro, até o canto em grupo tem esse poder imenso, né, de devolver à pessoa a sensação de, puxa, eu sou dono do meu corpo, né? E o legal desse livro é que o autor traz algumas formas de você se curar também das marcas deixadas pelos traumas. O autor, ele não vai dar uma fórmula mágica, mas ele vai mostrar 3 caminhos essenciais para você começar a ouvir o seu próprio corpo. Então, o primeiro caminho é de cima para baixo, né? O top-down, que é o caminho da consciência. É fundamental entender o que acontece conosco, gente. Meditar, por exemplo, e aprender a observar as nossas sensações sem sermos dominados por elas. Então, essa abordagem nada mais é que a capacidade da nossa mente consciente monitorar e modular as reações do nosso corpo. É controlar, né, aquela torre de vigia, o nosso córtex pré-frontal. Mas você só consegue esse controle quando você está presente. Isso significa que a necessidade de estar presente passa por 3 pilares fundamentais. O primeiro, precisamos entender a diferença entre diagnosticar e sentir. Dizer eu estou com dor de estômago é um rótulo intelectual, é um diagnóstico distante. A conexão real acontece quando você entra
naquilo que ele chama de interocepção. Interocepção, que é o nosso sexto sentido. Em vez de você apenas localizar a dor, você a descreve sensorialmente. Então você fala assim, ó, sinto um nó apertado, quente e que parece ter um peso. Quando a gente faz isso, a gente para de lutar contra a sensação e passa a observar a sensação. Essa mudança de postura desativa o alarme de emergência do cérebro, porque a torre de vigia assume o controle, enviando uma mensagem para as demais áreas como se estivesse dizendo assim, olha, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou aqui, hein? Isso. O segundo pilar, a presença deve ser vivida como âncora da consciência. O que isso significa, Eliane? Significa que estar presente é o que permite que a nossa percepção vá além, né, dos nossos 5 sentidos. Nós ativamos a percepção felt sense, né, que é aquela consciência visceral de que algo está acontecendo dentro de nós antes mesmo de virar um pensamento. Você só sente. Sem a presença, somos como uma casa onde todas as luzes estão acesas, mas não há ninguém em casa. O trauma nos expulsa do corpo, gente, mas a consciência top-down nos convida a morar nele novamente. E é nesse estado de presença que a espiritualidade se torna tangível, né? Porque nos tornamos observadores da nossa própria alma. E o terceiro pilar da presença vai do autoconhecimento à autorregulação. O autoconhecimento nesse contexto é saber como a sua história vibra no seu corpo agora. Por exemplo, localizar a dor é um ato de isolamento. A dor está ali. Conectar-se com a dor é um ato de integração. Eu sinto isso em mim. Essa conexão é o que permite a cura. Por quê? Você percebe que a dor não é a natureza do seu corpo, mas algo que foi implantado nele. Então, quando você habita o corpo com essa consciência, você deixa de ser vítima de uma crise de ansiedade, por exemplo, e passa a ser alguém que percebe a ansiedade chegando e sabe dar espaço para que ela possa passar. Bom, resumindo, a técnica top-down é o exercício de domesticar o medo através da atenção plena. É o caminho onde a mente não tenta calar o corpo, mas aprende a ouvir o que ele diz, transformando o ruído do trauma em uma conversa consciente e curativa. Outra forma que o autor nos traz para se curar das marcas deixadas pelos traumas é o caminho oposto agora, é olhar de baixo para cima. Então, este é o grande diferencial. É permitir que o corpo tenha experiências que contradigam o desamparo do trauma. Então, por exemplo, se o trauma te fez sentir impotente, você precisa de experiências em que você se sinta forte e capaz. Bom, aqui entra o papel da neuroplasticidade, né, que é fascinante. O nosso cérebro pode ser reprogramado. Não é porque você viveu 20 anos em alerta que precisa viver assim o resto da sua vida. Existe uma saída, e essa saída passa pelo autoconhecimento profundo. E, gente, autoconhecimento e consciência, né, é basicamente o que a gente trabalha aqui com vocês. Então, não tem como ressignificar um momento traumático se não for pelo autoconhecimento e pela consciência. Então, como podemos mudar algo se a gente não conhece? Exatamente. Você só pode mudar aquilo que é conhecido. Enfim, ler esse livro sozinho é transformador, mas estudar essa obra em grupo é uma experiência de cura em si mesma. E por quê? Porque o trauma ganha força com o isolamento e com a vergonha. Mas, quando nos reunimos para estudar, para compartilhar as nossas percepções sobre a mente humana e sobre as nossas próprias dores, nós estamos dizendo para o nosso sistema nervoso o seguinte: nós estamos seguros agora, nós pertencemos a um grupo, somos iguais, gente. E se estamos encarnados aqui na Terra, se somos viajantes espirituais, é lógico, nós temos traumas, todos nós carregamos traumas. E no nosso grupo de estudo, vamos integrar a visão, né, da técnica do Dr. Van der Kolk com a profundidade da psicanálise, das ferramentas da neurociência e a busca de sentido de espiritualidade. Então vamos entender como as marcas que você carrega podem deixar de ser uma prisão para se tornarem parte da sua história de superação. Então, o nosso grupo de estudo será, na verdade, gente, uma terapia em grupo, onde nós vamos poder compartilhar nossas histórias, as nossas dores e, claro, as nossas curas também. E para encerrarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui uma frase que nos acompanha há muito tempo e que, justamente por isso, merece ser repetida, gente.
Se fizer sentido para você, escreve ela, deixa visível, volta a ela nos momentos mais difíceis, tá bom? Você não é o que acontece com você. Você é aquilo que conseguiu sobreviver e, principalmente, o que escolhe fazer com isso a partir de agora. Aliás, né, Edgar, nós temos vários programas falando sobre essa frase, que é maravilhosa, né? Uhum. Ficar no passado, ficar no vitimismo, né? Que isso também é tratado aqui, tá, gente? A gente vai entender por que que a gente tem esse prazer em ficar relembrando, rememorando os traumas que a gente passou, né? Por que será que a gente faz isso? Pois é. Se é algo que doeu, se é algo que machucou, qual é o interesse, então? Quer entender? Né? Participa do grupo de Participa estudos. desse grupo. Por que que nós fazemos isso, né? Então, assim, mas essa frase nos leva, né? Isso que a gente falou hoje no programa, para a presença. Né? Não importa o que aconteceu conosco, importa o que a gente faz com o que aconteceu conosco. Então, o nosso corpo, ele pode guardar as marcas, mas ele também guarda uma sabedoria, gente, imensa de cura. Porque a centelha divina, né, ela vive dentro de cada um de nós. Né? A gente sabe, né, no Evangelho tem várias passagens de Jesus. A tua fé te curou, você se curou. Ninguém fora de você vai te curar. Então, o nosso corpo sabe como cicatrizar as marcas dos traumas se dermos as condições certas para ele. Não se contente apenas em sobreviver, em apenas, né, ir levando, ou, como muitos dizem, né, empurrando a vida com a barriga. Você merece, sim, habitar a sua vida plenamente, se sentindo seguro dentro da sua própria pele. Então, se você sentiu que essas palavras ressoaram aí dentro, não ignore esse chamado do seu corpo. Venha participar do nosso grupo de estudos, tá? Vamos aprender juntos a ler o que o nosso corpo está tentando nos dizer. Bom, e como é que você vai fazer para participar? É muito fácil. Basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp solicitando acesso ao nosso grupo VIP. Assim que você enviar essa mensagem, você vai receber um link para entrar no grupo. Aí é só clicar no link e entrar. Nesse grupo, nós vamos compartilhar todas as informações, datas, horários, formato dos encontros, todas as orientações para você participar do grupo de estudos do livro O Corpo Guarda as Marcas, de Bessel van der Kolk. Então, envie agora mesmo uma mensagem escrito ali, quero entrar no grupo, para os seguintes números, anota, 11 98420 9959 ou 11 97563 3113. Participe, vai ser muito legal. Gente, como nós comentamos, né? Vai ser além do grupo de estudo, vai acabar sendo uma terapia em grupo, que isso é muito legal. É isso aí, gente. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Se você gostou do programa de hoje, segue a gente lá nas redes sociais. Né? No Instagram você encontra a Eliane como @ElianeBim ou @elianebim.biomagnetismo e a mim você encontra por @EdgarBim. Você também pode acessar todos os nossos conteúdos no YouTube. Acessa lá, youtube.com/BIM91. BIM se escreve B de bola, I de igreja, M de Maria, 91, tudo junto. Acesse, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe os vídeos. Compartilhe os vídeos com as pessoas que você acredita que ele também pode ajudar, pode ser uma contribuição. Que queira participar do grupo também, né? E também queira participar do grupo, sem de dúvida. Né? E se você quiser também agendar para mais informações sobre os nossos atendimentos na área da psicanálise, da hipnoterapia, do biomagnetismo médico ou da constelação familiar, você manda mensagem também pelo WhatsApp, nos mesmos números. Então, se você não anotou, eu vou repetir. O número da Eliane é 11 98420 9959 e o meu número é 11 97563 3113. Queridos, uma linda Páscoa para todo mundo e até sábado que vem. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada Páscoa e uma excelente semana.